Antes então da gente mencionar alguns padrões de moscas que eu assim utilizei este material inusitado, que vem a ser a semente de oliveira ou de azeitona, tá? Nós vamos complementar a nossa tube-salamandra, que é uma mosca bastante interessante, mas estava faltando o detalhe característico das salamandras, que vem a ser as brânquias nas laterais da cabeça. Nós vamos então complementar essas brânquias com um outro material alternativo bastante interessante, que eu já atei algumas moscas utilizando este material. É um material que passa despercebido de certo por muitos, mas que a gente aqui no nosso curso de atado pode utilizar e deve. Eu vou mostrar para vocês aí algumas moscas com este material, tá? Vamos entender isso melhor. Bom, nós temos então a nossa salamandra já finalizada, então, nosso tubo, né? Tubo salamandra, tá? A gente vai então pegar a nossa agulha de atado ou bodkin fly e transpassar aqui, ó, de forma a criar aqui um caminho atrás da cabeça, tá? De forma que vocês assim, criando esta passagem aqui, a gente consiga nesse orifício transversal colocar o nosso material, que é este material aqui, essas fibras plásticas, tá? Poderia ser outros materiais, mas como dica de atado, vai esse material aqui. Nós vamos então pegar o nosso passa-fio, tá? O nosso passa-fio aqui, da linha de atado, tá? E vamos passar o nosso passa-fio, ou fly tie threader, como queiram, né? Ou um araminho, ou um cabinho de arame fininho, também faz essa mesma função, tá? Eu estou usando essa ferramenta, até por ser uma ferramenta que facilita a gente colocar a linha de atado, como também transpassar alguns itens por dentro da nossa mosca aí, né? Vamos então separar esse material e eu vou transpassá-lo, vou dobrar aqui, ó, de forma aqui a passar um segmento dele, para criar aqui a nossa brânquia. Então, vou passar esse material por aqui, por dentro dessa ferramenta aqui, e agora vou de forma gradativa puxando aqui para esse material transpassar. Eu já vou explicar para vocês que tipo de material é esse que eu estou me utilizando aqui. É um material reciclado. Então nós temos aqui o material transpassado. Vamos fazer então o uso da tesoura para assim cortar. Vamos agora aparar aqui. Depois assim aparado, depois nós vamos dimensionar aqui o comprimento. A priori, nós vamos deixar como está aqui. Vamos então aplicar um pingo de cola nas extremidades, tá? De forma a fixar o material. A minha cola já está no final. Vou aplicar aqui uma gota de cola de um lado e de outro aqui. Com isso, esse material com certeza vai ficar aqui fixado, tá? Após isso, vamos esperar um pouquinho. Secando, nós vamos eriçar essas cerdas aqui e aparar mais um pouco aqui.
Isso vai gerar então na lateral da cabeça da nossa salamandra tube aqui o efeito de uma brânquia. Que material é esse que eu estou então evidenciando na nossa salamandra? Nós vamos falar isso. Uma outra curiosidade aí para vocês é este padrão aqui, que também não deixa de ser uma salamandra, tá? E trabalha como um padrão Wiggler, tá? Ele afunda, ele mergulha, tá? É bem interessante. Simples de se fazer, feito com uma cabeça de cilindro de EVA, cortada de forma angular, encaixa-se, coloca-se algumas pernas de silicone ou de borracha e uma cauda, trazendo então uma silhueta e uma ação de uma espécie, ou digamos assim, um ser muito próximo que traz um efeito de uma salamandra. Fica aí como curiosidade, então, da variação de moscas que nós podemos atar com relação a este padrão de anfíbio. Muito bem, a nossa salamandra está então com as devidas brânquias colocadas, o que traz a silhueta e a complementação da mosca, como está aqui no desenho, né? E o material, então, que eu utilizei foi um material bastante inusitado, um material reciclado. Ele se encontra aqui, ó. Eu coloquei ele nesse saquinho plástico. São fibras plásticas, podem observar aí, bem fininhas, tá? No caso aqui, em tom vermelho. Mas existem em outras cores. De onde é que sai esse material, então, aqui? Sai dessa sacolinha plástica, ou conhecida também aí vulgarmente falando, redinha, para colocação de frutas, legumes, e é muito encontrado em mercados, feiras livres, tá? Esse material, então, aqui, ele tem uma solda. E se vocês observarem aqui, ó, ele vai desfiando, ó. Este aqui é um pouquinho mais grosso, o outro que eu utilizei aqui é um pouquinho mais fino, mas a finalidade é a mesma. Sai desse saquinho aqui. Então, corta-se com a tesoura e desfia-se. E aí, com esse material desfiado, a gente guarda em algum compartimento, num saquinho plástico, e vai utilizando. Como é que eu utilizei isso? Da forma que vocês viram aqui, como também em escovas de dubbing, tá? Ó, aqui, ó. Escovas torcidas, com material de brilho e esse material plástico, tá? Ó. E que moscas, então, eu fiz com esse material? Dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer cauda, dá para fazer estrutura corporal, dá para fazer as escovas, dá para fazer guelras, dá para fazer brânquias. E aqui nós temos, então, exemplos utilizando esse material. Creio que vocês lembram dessas moscas aqui, não é? E esse colar aqui deste material, ó, saiu daqui, tá? Esse colar aqui atrás. Este aqui é o nosso conhecido aí Frog Fantasy Wiggler A1 de 2017, tá? É um padrão de sapinho que eu já ensinei aí nos meus vídeos do canal do YouTube, como também na minha página Melockfly, tá? E este aqui também tem o mesmo material, só que em amarelo e cor de abóbora. Também são fibras deste mesmo material aqui, ou seja, do padrão de saquinho de plástico, tipo redinha, tá? Esse é o grande diver melancia, tá? Para quem não conhece, é um dos diver melancias que eu projetei. E essa parte aqui do colar, além de outros mixes de materiais, tem esse material sintético aqui, tá? O que traz aí uma durabilidade e um aproveitamento do mesmo, né? Desse material. Creio que vocês com isso
tenha aprendido mais uma dica de atado aí. Prosseguindo então o nosso estudo dos esboços antigos, aqui se apresenta então o streamer Oliva C1 ou C2, um padrão de streamer bastante interessante, utilizando então a semente de oliveira ou a semente retirada da azeitona, tá? Então nós temos aqui os dois padrões de streamer, que seriam quase como se fosse, digamos assim, pequenos alevinos, ou imitam pequenos peixinhos, tá? A estrutura corporal, então, como está desenhada aqui, baseia-se na semente da oliveira, em homenagem aí à minha família aí, descendente materna, né, Olá? Tem as sementes aqui e a gente aproveita o shape da mesma para fazer a estrutura corporal, cabeça, barriga, e acrescentando só uma cauda. Como então eu fiz aqui o esboço? Tenho aqui o fruto, então, que seria a azeitona. Ela é então aproveitada e o caroço dispensado. Ele é então raspado com uma buchinha, a gente limpa direitinho com a bucha, deixa secar ao sol. Aí vou guardar e reservar pelo menos por 6 meses. De forma que ele fique bem seco, tá? E aquele cheiro, todo aquele aspecto de salinidade, que no caso ela é uma fruta que fica em conserva, saia, tá? Depois de bem lavado, bem seco. E isso aqui pelo menos deve ter uns 2 anos, 3 anos comigo. Eu separo, reservo e vou utilizando gradativamente. Com o caroço, então, eu vou fazer um procedimento de corte. Eu vou então definir a parte central aqui, como está aqui, ó, e passar a serra até o meio do corpo, ou seja, até aqui, ó, tá, ó, até a linha central aqui, mais ou menos. Eu não vou cortar ele todo, só um pedacinho para poder encaixar o anzol. O anzol que eu utilizei na época foi um Maruseigo 18. Então eu alterei o shape, o formato, tá? Do anzol Maruseigo. Quem tiver já o anzol no padrão, pode usar. Eu estava usando esse, fazendo uma pequena alteração, tá? Qual é, então, aqui o segmento do atado? Nós iniciamos, então, fixando o anzol na moça e prendendo uma cauda de marabu ou de outro material qualquer, tá? Cretfu, pelúcia, fibra de corda, bucktail, qualquer outro material que vocês acharem interessante. Fixamos então, através daquele corte, transpassamos a semente de oliveira no anzol. Fazemos uma cama, o mesmo procedimento que a gente faz quando vai assim atar aí um popper e tal. E aqui na parte da frente nós vamos deixar uns 5 milímetros de espaço do olhal, que é para a gente começar então fixar, se assim fizermos o modelo C1, tá? Uma camada de fibra na parte de cima e depois dividimos um pouco em cima e embaixo para assim criarmos um efeito, tá? No dorso e na barriga, fazendo ali um mascaramento deste processo construtivo aqui, que seria a semente, tá? Esse padrão, então, ele é voltado, amarrado à frente e voltado para trás. Nós podemos também fixar na parte de baixo aqui, tá? Um pouquinho de fibra vermelha para dar o efeito de guelra, tá? Pode ser até esse material que eu acabei de citar. E passar, então, uma pequena camada de resina na lateral da cabeça, tá? Geralmente uma resina de padrão da Pescarte. O olho pode ser um olho 3D ou um pequeno tubinho, como eu indiquei aqui, um pequeno tubinho de 4 milímetros. Eu corto um pedacinho e fixo de um lado e do outro, dando um efeito de olho ressaltado. O atado em si, ele ficou esquecido, está aqui, ó, tanto um quanto o outro, tá, ó. Observaram aí? Muito bem.
Esse material, então, essa fibra verde aqui, ela foi atada em cima e foi rebatida. E depois, com a resina da Pescarte, eu fiz o acabamento da cabeça aqui, desse padrãozinho aqui de streamer, tá? Que é o streamer Oliva C2. Muito bem. E o C1 aqui, ele tem, então, o mesmo processo. Leva também a semente de oliveira, os olhinhos, como falei, e o segmento de fibra embaixo, em cima, no meio, e um pouquinho de vermelho ou de laranja para imitar uma guelra. O peso é relativamente baixo, então nós conseguimos tirar proveito, com certeza, de uma vara 5, 6, um cara for bom, uma vara 4. Consegue arremessar se você assim selecionar uma semente de tamanho menor, tá vendo? Existe sementes de tamanho maior e menor. Aí você vai depender do que você tem aí na sua mão. As sementes menores vão pesar menos. Qual é a vantagem desse streamer? Ele trabalha fazendo um efeito de jig, tá? Ele trabalha subindo e descendo, quando assim a gente deixa de trabalhar. Tem um movimento bastante interessante. Vamos entender então alguns padrões de moscas que eu assim fiz utilizando a semente de oliveira. Aqui sobre a mesa então nós encontramos, além dos dois padrões de streamer Oliva C1 e C2 que eu esbocei no ano de 2001 e ficou esquecido aí dentre tantas outras moscas que eu assim já atei, né? Como também projetei e assim não publiquei, tá? E essas aqui para baixo aqui nós temos então, de certo, que não foram esquecidas, tá? Vamos por parte aqui. A mais antiga delas todas é este padrão aqui. É um padrão de Wackworm, tá? Ou seja, um padrão de verme louco ou minhoca louca, tá? É bastante interessante por ser um projeto muito simples e levar aqui como lastro a semente de oliveira, vamos dizer assim, ou de azeitona, né? Tá? Usando um padrão de anzol tipo círculo hook, tá? E com isso ela tem um trabalho também de sobe e desce, tá? Como se fosse também um jig, devido a esse pequeno lastro que nós temos aqui, utilizando ainda o mesmo material, tá? Semente de azeitona ou de oliveira. Aqui nós temos então a minhoca vermelha conceito de 2019, tá? Ela está usando então a estrutura corporal, é aquele elástico de cabelo. Aqui nós temos então um segmento de EVA, tá? Que seria a cabeça e a cauda feita com marabu, tá? Tudo cor de rosa. O que é o lastro então aqui? O lastro é a semente de oliva cortada nas extremidades e aqui no meio, para travar, eu usei um cilindro de EVA, tá? E aí ficou travado, ó. E usei o anti-enrosco com o metal, de forma que esta parte aqui, por ser EVA, flutua, esta parte aqui, com uma semente, afunda junto com o anzol, e esta parte aqui, que é mais pesada devido à encharcada, o material de pena, de pluma, vai afundar. Então ela tem um trabalho que fica esta parte em cima, o anzol tombado, e essa parte aqui se movimenta quando assim tracionada, tá? Tem um efeito bastante interessante dentro d'água. E aqui nós temos ainda o mesmo processo do caroço do azeitona, né? Ou da oliveira, com o padrão Siri Patola AZ1, tá? É um padrãozinho de siri bem simplesinho, também com anti-enrosco e dois olhinhos aqui, feito com pistilo e perninhas de silicone. E aqui nós temos o padrão já mais elaborado, Siri Patola AZ Conceito. O que seja esse padrão aqui de siri também
nós temos aqui o anti-enrosco. Na parte inferior, possui aqui o lastro feito com o mesmo material, que é o caroço de azeitona. Ele tem, então, um recobrimento na parte de baixo e uma carapaça que eu vou depois detalhar como dica de atado também, tá bom? Vamos prosseguir mais à frente, seguindo com mais conceitos e mais ideias para assim vocês sempre avançarem no atado de mosca.